Olá, tudo bem? Meu nome é Vinícius Brito e está começando mais uma aula de Morfofisiologia Vegetal para a zootecnia. Nessas aulas nós vamos aprender como as plantas são e como as plantas funcionam. Hoje nós vamos estudar um pouquinho de folha. Nós vamos ver como a diversidade de folhas aqui do campus Umuarama e também vamos analisar alguns cortes anatômicos de folhas. Vamos lá? Oi pessoal, nós estamos aqui de novo em frente a essa árvore simbólica que é a figueira aqui na frente do Centro de Convivência, o CC. O que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje é a folha da figueira, que é uma folha simples, né? Então, é sempre bom a gente começar com uma folha simples, que a gente consegue reconhecer muito bem as três partes de uma folha, que é a bainha, que é a parte em que a folha se insere no caule, o pecíolo, que é o cabinho da folha, e o limbo ou a lâmina, né? Então, na folha simples, o limbo ele sempre vai ser inteiro, né? Nas outras folhas, esse limbo vai ser recortado. Muito bem, pessoal, estamos de volta aqui com o nosso cactus maravilhoso, aquela planta que fica entre o bloco 2B e o bloco 2A, aqui do campus do Umuarama. O que eu quero mostrar para vocês hoje, nessa planta incrível, são os espinhos, que são modificações foliares. Então, os cactos, por estarem adaptados a esse ambiente árido, né, xérico, tem essas folhas em forma de espinhos, que vão garantir duas coisas: proteção e vão garantir que a planta não perca água pelas folhas. Então essas folhas pontiagudas garante que não haja perda de água, né? E ela não realiza fotossíntese. O que vai realizar a fotossíntese aqui é o cladódio, que é o caule fotossintetizante verde. Os espinhos, eles são diferentes dos acúlios, não é? Aqui a gente sabe que é espinho porque é bem difícil retirar ele da planta. Agora os acúlios, eles são fáceis, eles são facilmente removidos, como acontece, por exemplo, nas roseiras. Na casa de vocês ou na casa da vovó deve ter uma roseira e vocês sabem que é fácil retirar um espinho de roseira. Os espinhos não, eles não são fáceis. Mas esse não é o teste definitivo para saber o que é um espinho e o que é um acúlio. Para a gente saber de fato o que é um espinho, a gente deve fazer um corte anatômico e olhar se existe vascularização. Se existem feixes vasculares, são espinhos. Se não há feixes vasculares, a gente vai chamar de acúlio. Pessoal, agora eu estou aqui do lado da biblioteca do campus Umuarama. Estou sentado aqui embaixo dessa sombra maravilhosa de um ipê, o ipê roxo. Ele não está florido, né? As flores do ipê é a que a gente sempre mais presta atenção. Mas o que eu quero mostrar para vocês dessa planta são as folhas. Olha que interessante. A folha do ipê, ela é diferente da folha da figueira, porque ela tem o limbo ou a lâmina foliar repartida em 5 folíolos. Então a gente pode falar que essa folha é uma folha composta, né? E olha que interessante, cada folíolo não parece um dedo, então a gente vai falar que é uma folha composta digitada. Ela tem a mesma estrutura básica de uma folha. Como todas as folhas, ela vai ter bainha, pecíolo e limbo. Só que aqui o limbo é recortado, né? Em forma de dedinhos. E aqui tem 5 dedos. Então a gente pode chamar de uma folha pentafila. Tudo bem? Gente, olha aqui onde eu tô. Vocês reconhecem esse lugar? Do lado do RU, né? Aquele lugar onde a gente faz a fila quando tem estrogonofe. Essa fila então ela dobra aqui na esquininha, e aqui na esquina a gente tem uma planta, né, uma árvore. E o que eu quero mostrar, um fenômeno muito interessante, é que essa árvore ela tem esse tipo de folha aqui, uma folha inteira, né? Mas se a gente olha, a gente vai encontrar folhas diferentes. O que será que acontece aqui? Como que uma árvore pode ter 2 tipos de folha? Na verdade, isso aqui que a gente está vendo agora, eu não sei se está aparecendo bem aí no vídeo para vocês, mas é uma planta parasita. O
que a gente chama de erva de passarinho. O que essa planta está fazendo aí em cima? Essa planta, ela tem raízes do tipo Astorius, ou seja, essas raízes elas vão penetrar o caule do forófito, né? Ou da planta hospedeira aqui no caso, porque, né, você tem essa relação de parasitismo, você tem um hospedeiro e o parasita. Então essas raízes são raízes que adentram o caule, né, do hospedeiro. E no caso aqui, essa planta ela tem folhas verdes, ou seja, ela é fotossintetizante. Se ela é fotossintetizante, o que ela vai parasitar, o que ela vai consumir da outra planta é a seiva bruta, né, que está no xilema. Logo, a raiz dela é super profunda, porque o xilema sempre vai estar mais internamente em relação ao floema, né? Então a gente chama isso de hemiparasita, né? Porque ela não parasita tudo que a planta produz, ela parasita só a seiva bruta. No caso de um holoparasita, um parasita que é total, né, que ele parasita tudo, ele não vai ter folhas verdes, né? Ele não vai ser fotossintetizante, e as raízes dele vão chegar até o floema, ou seja, elas vão ser mais externas em relação às raízes do hemiparasita. Será que vocês conseguem ver plantas assim por aí? Tem várias dessas ervas de passarinho aí pela cidade. Ela chama erva de passarinho porque os passarinhos comem o frutinho dessa planta, o frutinho fica colado no bico e ele limpa o fruto em outras árvores. E aí a semente fica ali, cresce e o parasita consegue se sustentar no hospedeiro. Conta aí pra mim se vocês já viram plantas como essa. Pessoal, a gente está aqui agora com 3 tipos de folhas compostas para a gente comparar. São folhas de plantas diferentes que a gente também encontra aqui no campus Umuarama. Vou mostrar uma por uma. Primeiro aqui a gente tem uma folha de murta. Aqui a gente tem folhas de pau-brasil, a árvore símbolo do nosso país. E aqui a gente tem uma folha de um jacarandá. Todos eles ocorrem em frente ao bloco aqui da agronomia, né? Em frente ao bloco 6C. Aquele bloco novo, sabe? Muito bem, o que essas folhas têm em comum? Todas elas são compostas. O que significa uma folha ser composta? Significa que eu vou ter o limbo dividido em partes, né? O limbo não é inteiro, o limbo é recortado. Sempre, todas as folhas são compostas de bainha, pecíolo e limbo. Todas essas folhas vão ter bainha, pecíolo e limbo. Igualmente aqui, bainha, pecíolo e limbo. A diferença entre essas plantas é a forma como o limbo está recortado. Opa! Se eu olhar para a folha de murta, o limbo ele está recortado em um único nível. Ele tem apenas folíolos, né? Assim como a folha do pau-brasil. Também está recortado em um só nível, então ela possui folíolos. Porém, a folha do pau-brasil ela termina com 2 folíolos e a folha da murta termina com apenas um folíolo. Então eu vou chamar essa folha aqui, que termina em número ímpar, de folha imparipinada. E a folha que termina com 2 folíolos, eu vou chamar de folha bipinada. Essas folhas são folhas então compostas, pinadas, ou seja, em forma de pena. Agora, essa folha aqui da jacaranda, ela tem 2 níveis de recorte. Então o limbo está recortado em folíolos e o folíolo está recortado em foliolo. Ou seja, são 2 níveis. E aqui então eu vou chamar essa folha de folha bipinada, por causa dos 2 níveis. Então é como se ela fosse uma pena formada de penas. Muito bem, pessoal, esse foi um giro pelo campus para a gente conhecer um pouquinho da diversidade de folhas que a gente tem aqui nas nossas plantas.
Eu espero que vocês tenham gostado dessas aulas e espero também que vocês tenham matado um pouquinho da saudade da convivência aqui no campus. Agora a gente vai passar para a segunda parte da nossa aula prática, onde a gente vai ver alguns cortes anatômicos e a gente também vai fazer o esquema desses cortes das folhas. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. Vamos agora então olhar a anatomia de uma folha. Essa folha aqui é de uma planta da família das lamiáceas, que é a família do manjericão, da hortelã, do orégano, desses temperos, né? E então imagina que tem uma planta, né, dessa família e essa folha ela foi emblocada, né? É o jeito que a gente fala, foi emblocada e aí fez esses cortes transversais na folha, tá bom? A gente tem vários detalhes aqui desse corte de folha e a gente vai começar com uma visão panorâmica de como se organiza aqui de forma geral a folha dessa planta, tá? Então, vamos acompanhar aqui. Quando a gente olha essa imagem, bom, lembrem-se, né? Toda vez que eu vou olhar uma imagem, a primeira coisa que a gente pode destacar é a parte mais externa, né? Por que a parte mais externa? Porque ela é a mais fácil de identificar, né? Então dá para a gente ver que a parte mais externa é essa daqui e essa daqui. E a gente sempre sabe o que é a parte mais externa do corpo do vegetal, né? No caso das folhas, sempre a parte mais externa será uma epiderme, né? Por quê? Porque as folhas não têm crescimento secundário, tá? Quem tem crescimento secundário é só caule e raiz. A gente nunca vê uma folha com periderme, então, né? Sempre nas folhas, a parte mais externa vai ser epiderme. Depois que a gente olhou a parte mais externa, vamos olhar para a parte mais interna, que é o que? O sistema vascular. Então, nesse momento, a gente não precisa diferenciar esses tecidos, tá? Mas dá para a gente ver aqui, ó, que existe um feixe vascular central nas folhas, gente. Os feixes vasculares, quando a gente olha por fora de uma folha, é ele que vai formar aquelas nervurinhas, tá? Então, isso aqui é a nervura central da folha, tá? Mas a gente também pode observar outros feixes vasculares, como esse aqui, e depois a gente vai olhar em detalhes, né, esses feixes vasculares. Além disso, outra coisa que a gente tem que observar, então a gente observou a parte mais externa, que é o sistema de revestimento, aqui no caso uma epiderme, porque estamos falando de folha, a parte mais interna, que é o sistema vascular, que aqui a gente está olhando para as nervuras da folha, né, que é composto por xilema e floema. E agora faltou o que? O sistema de preenchimento, o que preenche os espaços entre o sistema de revestimento e o sistema vascular. O que preenche é o sistema de preenchimento. Então, e aqui, ó, nesse sistema de preenchimento, a gente vê dois tipos de parênquima, né? Então, essa parte aqui é um parênquima de células mais juntinhas. E aqui embaixo também, né, tem um pouco desse tipo de parênquima. E aqui um parênquima em que as células são mais esparsas, né? Elas estão mais... eu posso ver lacunas, ó. Lacunas de ar mesmo, ó. Isso aqui é uma lacuna, tá? Olha outra lacuna aqui de ar. Então a gente vê essas lacunas de ar, tá? Então vamos ver agora, pessoal, o que é cada um desses tecidos, né? De forma geral, aqui nessa imagem. Tá? Então, a parte mais externa, já falamos, que é a epiderme. Então, a gente pode chamar isso aqui de epiderme. E essa epiderme, ela está na face adaxial da folha, a face de cima. E aqui nós temos a epiderme da face abaxial.
que é a face de baixo, né? Depois aqui no centro nós temos o feixe vascular. E lembrem, né, que isso aqui olhando de fora é a nervura central da folha, tá? E aqui a gente tem aqueles dois tipos de tecidos de preenchimento. Aqui, um tipo de parênquima em que não há lacunas, né? Então a gente chama esse parênquima de parênquima palissádico. E aqui um tipo de parênquima que a gente vê lacunas, que é o parênquima lacunoso. Lembrem, as folhas é o órgão responsável principalmente pela fotossíntese, né, nas plantas. E esses parênquimas, a estrutura diferente desse parênquima, do parênquima palissádico e do parênquima lacunoso, está associado à fotossíntese. E a gente vai falar sobre isso mais para frente. Tá bom? Vamos olhar aqui em mais detalhes, ó, uma parte do lado dessa folha. Então a gente vai olhar em mais detalhes essa região aqui, tá? Olha que legal, gente. Olha só, olha que legal. Olha lá. Aqui a gente olhando mais do lado da folha. Quem que são aí os nossos sistemas de revestimento? Ó, sempre mais externo, a gente chama de epiderme. Epiderme da face adaxial acima e epiderme da face abaxial abaixo, né? Além disso, o que nós vimos também? Feixes vasculares. Feixes vasculares. Que são as nervuras, né? Ó, aqui até ligada à epiderme aqui por um parênquima aqui diferenciado, né? Então, feixes vasculares. E o que a gente viu? Os dois tipos de parênquima. Parênquima palissádico. Tem um pouco de parênquima palissádico aqui também, né? Dá para ver, empalissada, né? Também pode falar. Vamos dar nome aqui para saber quem que é quem nessa imagem. Então, epiderme da face adaxial, epiderme da face abaxial. Aqui é um feixe vascular, mas aqui não é a nervura central, tá? Aqui é alguma nervura secundária ou terciária. Secundária. Muito bem. E os dois parênquimas, né? Quando as células estão mais em forma cilíndrica, né? Tipo de prisma, é o parênquima palissádico. E quando tem lacunas, é o que a gente chama de parênquima lacunoso. Que coisa mais linda isso! Muito bonito. Agora, eu queria chamar a atenção para vocês nessa imagem, nessas estruturas aqui, ó, que a gente vê na epiderme da face abaxial, ó, como se fosse uma entrada, né? E aqui também. E aqui também. E olha como as células dessa região da epiderme formam bastante pelos, né? Tricomas. Essas plantas dessa família sempre tem bastante tricomas na epiderme. Olha um tricominho aqui, ó, glandular. É por isso que elas são temperos, porque esses tricomas é que dá o cheirinho característico, o sabor característico, tá? Dessas folhas. Então, gente, aqui a gente não está conseguindo diferenciar, mas geralmente nessa câmera a gente vai distinguir um estômato. Ou seja, aqui é uma região que a gente chama de câmara subestomática. E aqui, mais ou menos nessa região, não está dando muito bem para distinguir, é o que a gente chama, é onde estaria então o estômato. Qual que é a importância dessa estrutura, né, chamada câmara subestomática? Aqui, veja, esses pelos, né, e essa reentrância aqui da epiderme garante que a temperatura fique mais amena. Então, apesar da mudança de temperatura que a gente pode ver fora da folha,
essas câmeras garantem que o ar fique mais ou menos estacionado aqui, independente do vento, e a temperatura permaneça igual. E isso favorece o quê? As trocas gasosas, né? Então imagina que é por aqui que vai entrar, né? Dependendo do processo que está acontecendo, aqui pode entrar tanto oxigênio, se a planta estiver só respirando, por exemplo, que acontece à noite, mas durante o dia o que está entrando principalmente é gás carbônico, tá? E esse gás carbônico ele vai vir para o parênquima lacunoso, né? E é aonde vai acontecer principalmente a fotossíntese, tá bom? Então essas câmeras subestomáticas são super importantes, são bastante comuns de acontecer, tá? Vamos fazer então um esqueminha aqui dessa visão panorâmica da folha. Não temos a imagem completa, né? Mas sabemos que aqui é mais ou menos assim. Aqui no meio a gente tem um feixe vascular, que é a nervura central. Não diferenciamos os tecidos aí, depois a gente vai ver em detalhes uma nervura secundária, que é mais ou menos o que está aqui. E a gente viu também o parênquima. Então vamos dar os nomes aqui, né? Depois a gente desenha uma câmera subestomática, mas vamos dar os nomes aqui. Isso aqui é uma epiderme da face de cima, né? Então a gente chama de adaxial. Uma epiderme da face de baixo, que é a face abaxial. Em verdinho nós temos feixe vascular. Em azul, mais externamente, formado por células cilíndricas, né? Justapostas, não há lacunas entre elas, né? A gente tem... Quem que a gente tem aí, gente? O que vocês acham? Vocês conseguem se lembrar? Aqui ó, tem um pouquinho embaixo também desse parênquima especial, que é o parênquima palissádico. Parênquima palissádico. E aqui a gente viu que tem umas células mais espaçadas, né, formando lacunas, mas é também um parênquima e a gente chama esse parênquima de lacunoso. Muito bem. Além disso, a gente viu aqui que eventualmente a gente observa a epiderme fazendo uma reentrância. Essa reentrância geralmente tem um estomatozinho aqui, vou desenhar de forma bem precária, tá? E aqui é cheio de pelinhos, ou seja, é cheio de pelinhos. Então isso aqui é uma câmara subestomática. E aqui seria onde está o estômago. O estômago a gente já viu, né, no corte lá da folha de Tradescante. A gente viu como é que é o estômago, né? Tem as células guarda, né, que fica em volta fazendo o ostíolo, né, delimitando o ostíolo. Tá bom, pessoal? Então, essa aqui é a estrutura geral de uma folha, né? De uma folha da planta da família. Errou! De uma folha das plantas da família Lamiaceae. Tá bom? Aqui que vai dar um detalhe bem grande para a gente da epiderme e do parênquima palissádico. Então, gente, lembra sempre, tá? Ó, parte mais externa sempre será a epiderme. Então, a gente está vendo aqui essa epiderme formada por células justapostas, né? Aqui dá para a gente ver uma parede aqui, aqui, aqui. Olha que interessante, células justapostas, né? É o que delimita o corpo do vegetal, né? E a gente vê também, abaixo da epiderme, que tem mais célula aí, né, gente? Tem mais células, ó. Então, essa epiderme não é uma epiderme unisseriada, ela é uma epiderme multisseriada. É uma parede bem espessada, né? Então, é como se essa epiderme tivesse dois tipos, né, de células. Essas células mais internas, células grandes, né? Até parece um parênquima aqui especializado, mas é parte da epiderme. E a parte mais externa mesmo, que delimita, né, o vegetal, que é formada por células justapostas. Então, isso tudo aqui, ó, é a epiderme. Ela é multisseriada
e ela está na face adaxial. Maravilha? Além disso, olha que interessante aqui que nós estamos vendo. Acima aqui da epiderme, é isso aqui, gente. Essa camada aqui, ó, que é uma camada que não é celular, né? Tem nada a ver com célula, mas é depositada pela epiderme. O que é isso aqui? É isso aqui que a gente chama de cutícula, que é um material, né, uma substância hidrofóbica que restringe a perda de água pela epiderme, tá? Muito interessante, né? Aí aqui a gente tem aquele parênquima, né, formado por células cilíndricas. Então a gente fazer assim, né? A gente dá para ver que tem duas camadas, então, de parênquima palissádico. Então esse é o parênquima palissádico. E aqui, ó, essas células parenquimáticas, elas são mais, não tem aquela forminha de cilindro, né? Elas têm uma forma meio de tubos, né? Formando meio tubos e formando lacunas também. Essa parte do tecido também é tecido de preenchimento, mas a gente chama então de parênquima lacunoso. Vamos lá então. Qual que é a função desses tecidos, né? Bom, a cutícula ela vai evitar a perda de água, né, pelas folhas. Então, ela protege as folhas de perder água e também pode proteger as folhas contra possíveis herbívoros, né? Assim como a epiderme também, né? Por isso que essas células da epiderme elas são justapostas, tá? E esses parênquimas, qual é a função desses dois parênquimas? Gente, lembrem que a folha, a principal função da folha é fazer a fotossíntese, né? Então, imagine que os raios de luz, eles vão chegar aqui, ó, nessa face adaxial, tá? Então, a luz, ela vai chegar por aqui. E o que vai acontecer? A hora que ela vai passar aqui, né? A hora que ela chegar numa célula do parênquima, esse parênquima ele vai concentrar a luz e direcionar para que ela chegue até o parênquima lacunoso. Então, olha como o parênquima palissádico tem uma função muito importante que é direcionar o feixe de luz para o parênquima lacunoso. Aí no parênquima lacunoso, como tem bastante espaço e as células são dessa forma de tubo, essa luz ela vai se difundir, ela vai refletir, ela vai refletir para outros lugares. Então é como se a luz aqui chegasse e se espalhasse dentro do parênquima, o que é muito legal. Então, gente, sempre, né, quando a gente olha uma estrutura vegetal, sempre a estrutura vegetal ela dá uma dica do que está acontecendo ali, de qual é a função daquela estrutura. Então, o feixe de luz ele se concentra, é direcionado pelo parênquima palissádico e ele é então difundido a várias células no parênquima lacunoso. Além disso, o fato de nós termos lacunas aqui, isso ajuda o ar a se difundir. Então, as moléculas aqui, seja de oxigênio, seja de gás carbônico, né? Imagine que na fotossíntese é mais gás carbônico que está chegando no parênquima, né, lacunoso, é mais gás carbônico que está chegando e mais oxigênio que está saindo. Então, essas lacunas facilitam a troca gasosa aqui no parênquima lacunoso. Tá? O parênquima lacunoso é o lugar nas plantas onde mais ocorre fotossíntese. Tá? Como a gente viu, tem cloroplasto no caule? Tem cloroplasto no caule. Tem cloroplasto no parênquima palissádico? Tem cloroplasto no parênquima palissádico. Mas é no parênquima lacunoso onde ocorre a maior parte da fotossíntese. Tá bom? Então aqui a gente está olhando já a região do parênquima lacunoso, mais ou menos aqui, né, para cima, está o parênquima palissádico.
e a gente vê que esse parênquima ele fica com essas lacunas, né, onde vai ocorrer as trocas gasosas, onde a luz vai se difundir e assim por diante. Então, o que a gente tem aqui é um feixe vascular, né? Tá meio borradinho, mas vamos tentar imaginar o que tem nesse feixe vascular. Sempre no entorno do feixe vascular, a gente vai ter células que meio que sustentam esse feixe vascular, tá? Que elas estão meio quebradas, né? Mas dá para ver. Essas células, pessoal, salvo engano, elas são parte do periciclo. Lembra o periciclo que circunda o feixe vascular? Ele continua aqui, fazendo essa função aqui de sustentação do feixe vascular. Tá bom? Aí, não estamos conseguindo diferenciar muito bem aqui. Mas lembra que no caule, o feixe vascular sempre vai ter o xilema mais para fora e o floema mais para dentro. Como a folha ela sai ali do caule, ela é como se fosse um dobramento dos tecidos que estão ali no caule. O que a gente vai enxergar aqui é o xilema, ele vai ficar para essa parte de baixo. Não está dando para diferenciar as células aqui. Então a gente vai só apontar desse jeito aqui. E o floema vai ficar então, como ele estava no caule mais para dentro, aqui ele vai ficar na parte de cima. Tá? Então isso compõe um feixe vascular. Aí eu não sei se vocês observaram, a gente tem essa estrutura aqui, ó, que é um canal. Ó. Parece que tem alguma substância aqui. Então eu só sei que isso é um canal, né? Não é uma célula, é um canal que tem aqui, mas eu realmente não sei o que é que está passando por esse canal. Né? Se é um látex, com certeza não é, mas pode ser outra substância que passa um óleo, né, que passa aí por esse canal. Tá? Provavelmente óleo, porque essas plantas, as folhas das plantas dessa família, elas têm bastante óleo. Né? É por isso que dá o sabor, né, também, além dos tricomas lá. Tá bom, gente? Vamos dar nome aqui a essas coisas, só para a gente não se perder. Aqui em cima, então, temos parênquima palissádico. Aqui embaixo temos o parênquima lacunoso. E aqui a gente tem o feixe, né? Esse feixe, a gente tem essas células do periciclo. Na parte de cima nós temos floema. Meio ruim de ler ali o floema, né? Mas vocês anotem aí, viu, gente? E aqui abaixo nós temos o xilema. Nesses cortes a gente não está conseguindo ver em detalhes, né, as células do xilema e do floema. Imaginem aí vocês como que funciona. Muito que bem, gente. Qual é a função, né? O que acontece aqui nesse feixe? Lembra, o xilema ele traz água e sais minerais lá da raiz, desde a raiz, né, intermediado pelo caule. Então, esse xilema, essas células que estão aqui, elas vão soltar o que aqui? Água mais sais minerais. Essa seiva bruta aqui que a gente chama, ela vai ser usada no que? Na fotossíntese. Lembra aqui que está tendo concentração dos feixes de luz, difusão da luz. Essas células têm muito cloroplasto, o ar entra, tem muito gás carbônico, mais água. O que vai acontecer? Fotossíntese. A fotossíntese, o que ela faz? Ela transforma gás carbônico, que está por aqui, né, que entrou pelo estômago, mais água, mais a luz, e vai transformar em açúcares, né, ou o que a gente chama de fotoassimilados. E esses fotoassimilados, eles vão ser transportados da célula para o floema. Fotoassimilados ou açúcares vão ser transportados das células para o floema, tá, gente? Isso aqui é uma molécula, não são moléculas leves, né? A molécula de açúcar não pode vaporizar, então ela não passa aqui pelo ar, ela passa por dentro das células, tá? Então esse transporte de fotoassimilados ocorre por dentro das células e de alguma forma ela é carregada no floema, tá? Então
essas células aqui carregam floema e daqui esses fotoassimilados podem ir para qualquer parte da planta. Então a planta está fazendo flor. Então os fotoassimilados vão para lá, para esse açúcar ser quebrado, garantir que tem energia para a formação da flor. Aqui está tendo folha nova, então os fotoassimilados vão para lá. Está tendo fruto, vão para lá. A raiz está armazenando amido, então os fotoassimilados vão para lá. Ele pode ser, a partir daqui do floema na folha, o fotoassimilado pode ir para qualquer lugar na planta, tá? Aqui em detalhes, só para vocês verem, uma câmara subestomática. O estômato não cortou bem aqui, dá para a gente ver que tem cutícula também na face abaxial aqui da epiderme. O estômato está nessa região, mas o corte não está muito bom. Comas, né, que a gente viu lá, são projeções da epiderme. Garantem que não tenha muito vento nessa região, né? E que isso facilita as trocas gasosas, também garante que a temperatura aqui seja mantida, e é por aqui que vai, né, então, entrar, principalmente quando a gente está falando de fotossíntese, entrar gás carbônico e sair o oxigênio. Professor, mas as plantas não respiram? Sim, as plantas respiram também, tá, gente? Então, por exemplo, à noite, a gente pode ter esse fluxo aqui gasoso invertido, né? Pode estar entrando mais oxigênio e saindo mais gás carbônico aqui na câmara subestomática. Vamos só anotar aqui que isso aqui então é uma câmara, né? Subestomática. Maravilhoso, né? É incrível a estrutura da folha. Vou dar um zoom out. Acho que vale a pena a gente fazer esse desenho aqui. Então, essa parte da folha mais interna, que pega um pouquinho do parênquima palissádico. Então, vou fazer bem esquematizado aqui, tá, pessoal? Pronto. Então, a gente esquematizou aqui duas camadas do parênquima palissádico. E aqui, internamente, a gente tem essas células meio tubulares, né? Formada pelo parênquima lacunoso. Vamos desenhar um feixe vascular com aquelas células de proteção, né, de sustentação, na verdade, bem esquematizado aqui, que envolvem, né? Sabe como a gente chama essas células? Mais especificamente, a gente chama de células da bainha do feixe vascular. Então aí estão as células da bainha. Como eu disse para vocês, no nosso desenho ali não estava dando para ver, então a gente vai fazer só um esqueminha aqui na parte de cima, o xilema, na parte de baixo, o floema, né? E a gente viu que cada um desses tem sua função, né? Vou apontar uma setinha para cá, floema, né? Aqui a gente também viu, né, que a epiderme pode ter essas reentrâncias, formando uma câmara subestomática. Estômago aqui, só para deixar. Então, essa seria a epiderme, né, da face abaxial, cheia de tricominhas, né? O que mais que a gente pode apontar aqui? A cutícula, né? Cutícula, que é uma camada aqui espessa, que previne também perda de água também pela epiderme da face abaxial. Vejam que não tem cutícula dentro da câmara subestomática, né? Que chique, né? Olha que legal. Vou desenhar mais células aqui do parênquima lacunoso que ficou faltando, né? Esse feixe às vezes tem umas células que dão sustentação ao feixe aqui do parênquima. Não fica solto, né? Se a gente olhar ali, tem células que... Tá bom, gente? Olha que esquema bonito. Tá. Então, aqui a gente viu com bastante detalhes, né, a organização de uma folha padrão, né? E vimos também
um pouco das funções desses diferentes tecidos, né, que tem uma folha. O que eu vou pedir para vocês me entregarem aqui como tarefa? 3 esquemas. O primeiro esquema vai ser esse aqui, ó. Então, uma visão panorâmica do corte de uma folha, indicando ali as principais estruturas, tá? O segundo esquema vai ser esse aqui. Ah, Vini, mas você não desenhou. Poxa, não desenhei. Então, vocês vão ter que olhar aqui e fazer o esquema aqui da epiderme da face adaxial, né, do parênquima palissádico e do parênquima lacunoso, tá? Envolvendo a cutícula, claro, né? Tá bom? Lembrando sempre da função, né? Essa função de concentração dos feixes de luz que chegam no parênquima. E por fim, o que vocês podem me mandar aqui é o terceiro esquema, que é da parte mais abaixo da folha, né? Da face abaxial, a região mais da face abaxial, destacando um feixe vascular, tá? Que é a nervura da folha. Tá bom, pessoal? Muito bem, então, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre folha. Eu vou ficar aguardando vocês me enviarem os esquemas dos cortes anatômicos que nós vimos sobre as folhas. Tudo bem? Um abração e até a próxima!